Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham tido um final de semana maravilhoso e mais uma segunda-feira, que a nossa semana seja maravilhosa, cheia da bênção, da proteção de Deus. E nós já chegamos à lição 10. Nessa lição 10, nós vamos ver sobre um texto de divulgação científica. E logo mais aqui embaixo está exatamente dando a definição do que é um texto de divulgação científica. Que o texto de divulgação científica ele pode noticiar, ele pode dar notícia sobre uma descoberta ou aprofundar um tema com o objetivo de explicá-lo à luz da ciência. Neste último caso, geralmente ele é escrito por um especialista no assunto. Então, vocês viram que o texto de identificação, de divulgação cientista, ele serve para noticiar uma descoberta, para aprofundar um tema, com o objetivo de explicá-lo à luz da ciência, e também ele é escrito por um especialista. Então, um especialista é aquela pessoa que estuda a fundo aquele tema, aquele assunto, e ele tem propriedade para falar sobre ele. E nós vamos ler agora um texto de divulgação científica muito legal, que eu particularmente adoro esse tema, e é Porque Dormimos. Eu amo dormir, não sei você, mas eu amo dormir. Então, exatamente vai falar sobre o sono. Então, por que dormimos? E logo mais aqui abaixo, é interessante que ela dá um subtítulo, né? Entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. Então, a gente vai entender a importância de dormirmos o tempo certo, né? De não ficarmos muito tempo sem dormir. Eu sei que nesse período, muitas crianças trocaram o dia pela noite. E isso ele é muito prejudicial para a saúde, porque o nosso corpo ele precisa, até para o crescimento, estudos apontam que o hormônio liberado para o crescimento, ele acontece à noite. Então, se você quer crescer forte, ficar com a estatura legal e saudavelmente, você precisa dormir à noite. Nada de trocar a noite pelo dia, usando eletrônico, celular, assistindo televisão, jogando Free Fire, Roblox, Among Us. Pode fazer isso? Pode, mas tem um horário certo. A noite foi feita para dormir. Então, desde já fica a dica, né? Então, a tia circulou esse subtítulo, entende a importância daquelas 8 horinhas de sono noturna. E logo mais aqui está dizendo quem foi que escreveu esse texto de divulgação científica, que foi escrito por Susana Herculano Ouzel. De onde ela escreveu? Do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, provavelmente, a Susana, ela é uma cientista da área da saúde, já que foi do Departamento de Anatomia, que escreveu sobre, que pesquisou, que escreveu, que tem embasamento. O que é embasamento? É conhecimento que pode falar sobre o assunto, que é exatamente o sono. E logo mais aqui abaixo, tem o veículo onde foi divulgado esse texto de divulgação científica, né? Que foi na revista Ciência Hoje das Crianças, da edição 157. Então, provavelmente também esse texto ele foi escrito para a criança. E eu acredito que também com o objetivo de fazer com que as crianças entendam a importância do sono. E de exatamente também não trocar dia pela noite. Não vale a pena, gente. E aí, já a gente está voltando às aulas, se Deus quiser, e vocês precisam dormir à noite, no horário adequado. 8 horinhas no mínimo, né? Que a gente precisa descansar. Como o texto já vem dando esse spoiler, né? Então, gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Mosca dorme. Até alguns anos atrás, acreditava-se que invertebrados, como as moscas, simplesmente descansam. Mas uma vez por dia, até as moscas passam por um período de várias horas de repouso, que é mais do que descanso para o corpo.
é sono, mesmo com corpo e cérebro adormecidos. E o que o sono proporciona ao corpo que o simples descanso não resolve? Todo mundo sabe, por experiência própria, que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. Dá para não dormir uma noite ou outra, ou dormir menos cada noite, mas as consequências são imediatas. Dá aquela sensação de cansaço, fica difícil encontrar as palavras, fazer contas de cabeça, sem falar na sonolência, que é o jeito de o cérebro não deixar ninguém ficar sem dormir tempo demais. Ainda não se sabe ao certo porque é preciso dormir todo dia, mas uma dica vem da marca mais característica do sono. Ele é autorregulado, ou seja, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina, produzido pelo próprio funcionamento dos neurônios, as células do cérebro. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que vai se acumulando no cérebro. E quanto mais adenosina se acumula, mais sono a gente sente. Quando finalmente adormece, o cérebro consegue limpar toda a adenosina acumulada e acorda fresquinho para um novo dia de trabalho. Essa adenosina ela é importante, né? Então, ela é importante e serve até como sinal de alerta, para que a gente possa ter as horinhas adequadas de sono e a gente não sentir todos esses sintomas que a gente viu, né? Cansaço, falta de atenção, fadiga, tudo isso, até assim, irritado, a gente pode ficar se a gente não dormir direito, né? Direitinho. E aí, nós vamos para a página 47. Que é uma página, que é a página sobre a interpretação textual. Nessa página 47, está perguntando quem é a autora desse texto. A tia já deu um spoiler com quem é a autora desse texto. E também está perguntando onde ela trabalha. Ela trabalha em um departamento. Qual é esse departamento? Terceira questão. Para o leitor, é importante saber em que instituição a autora do texto trabalha? Sim ou não? Gente, se eu dissesse que a Suzana trabalhasse em um açougue, você ia ter a mesma credibilidade? O que é que uma mulher que trabalha em um açougue está falando sobre o sono? Será que ela entende disso? Então, por que é importante a gente saber da fonte, de onde a pessoa trabalha, se realmente ela tem conhecimento para falar sobre aquilo, porque que é importante a gente saber. Se eu dissesse que ela trabalhasse como cabeleireira, será que ia ter a mesma credibilidade? Então, vocês vão, a partir dessa percepção, responder por que é importante saber a instituição, onde foi divulgado, onde foi pesquisado, sobre tudo isso. Será que é importante saber sobre isso? E aí vocês irão responder. Tá certo? Quarta questão, em que veículo esse texto foi publicado? Lá embaixo, a tia falou a revista. Qual foi a revista que foi publicado esse texto? E qual foi o público que foi destinado? Então, a revista diz lá que tem um público. Esse público é criança, é adolescente, é jovem, adulto, idoso. Qual é o público que foi destinado? No subtítulo, entenda a importância daquelas 8 horinhas, assim, antes dela, né? Qual é o objetivo desse texto? Então, qual é o objetivo desse texto? É esclarecer o quê? A importância de quê, né? Então, ele fala sobre o sono. Então, é esclarecer a importância de quê, certo? Sexto, no subtítulo, entenda a importância daquelas 8 horinhas de sono. O termo destacado está relacionado com o objetivo do texto, que é explicar a importância do sono, ou esse subtítulo indica que a autora fez uma descoberta e vai transmitir ao leitor. Então, qual é desses dois itens que está relacionado ao objetivo do texto, que é explicar a importância do sono, ou está indicando que a autora fez uma descoberta maravilhosa? O que é que vocês acham?
Sétima questão, releia o início do texto. Gente, dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa, mosca dorme. Por que a autora faz uma lista de animais que dormem? Então, você acha que ela faz ela começa com os animais para enfatizar a importância do sono para todo mundo, para enfatizar que o sono ele tanto faz como tanto fez, para explicar que para os animais não tem nada a ver que os animais podem dormir ou não, tanto faz eles dormir, os seres humanos também. Então, qual é essa importância de ela também fazer essa lista de animais? E aí você vai explicar. Hoje, gente, nós só vamos fazer a página 46 e a página 47. Por que, tia Feliciana? Porque na quarta-feira a gente vai dar continuidade. E esse texto, gente, ele é recheado de sinais de pontuação. E nós vamos ver algumas características desses sinais de pontuação. Observe, quando a tia começou a ler, começa logo com vírgulas, né? Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Aí tem as reticências, que também é um sinal de pontuação. Logo depois tem um ponto de interrogação, que também é um sinal de pontuação. E a gente vai ver que nesse texto ele é rico em sinais de pontuação. E a gente vai fazer uma breve revisão sobre os sinais de pontuação. Tia Feliciana, por que você está falando sobre os sinais de pontuação? Gente, porque eles são importantes para a fluência do texto. E aí, o texto ele só fica fluente se nós respeitarmos esses sinais de pontuação. Tia, e o que é fluência? A fluência é exatamente como nós vamos ler esse texto. Esse texto nós precisamos ler de uma forma que evite pausas, que evite bloqueios, que evite repetições. E por isso que nós precisamos dessa fluência, tá certo? E a tia vai fazer aqui, vai colocar aqui um texto que vai falar, um resumo sobre os sinais de pontuação e a atividade que vai falar sobre os sinais de pontuação, tá bom? Pronto, e aqui a tia postou para vocês, lá no grupo, um resumão sobre os sinais de pontuação. Qual é o ponto final? O ponto final é marcado exatamente por esse pontinho, apenas um pontinho. Indica que a frase terminou. Se a frase terminou e vai começar outra, lembra, nós precisamos escrever com letra maiúscula. Tia Feliciana, quais são as situações que nós escrevemos mesmo com letra maiúscula? No início de frase, depois de um ponto final, né, nós precisamos entender, nome de pessoa escreve com letra maiúscula, nome de lugar escreve com letra maiúscula. Tem um ponto final que indica que a frase terminou e vai começar uma nova frase, vamos escrever com letra maiúscula. Temos também o ponto de interrogação, que ele é marcado como se fosse assim, o cabinho de um guarda-chuva, né? Ao contrário. E o ponto de interrogação, ele indica que se está fazendo uma pergunta. Então, se eu vou perguntar assim, que dia é hoje? Então, é diferente eu dizer assim, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Então, tem várias finalidades com os pontos, os sinais de pontuação. Então, eu acho que eu nem consigo fazer uma pergunta sem usar essa expressão. Qual o seu nome? Qual o seu nome, né? Então, a pergunta, ela já vem logo com esse sinal de pontuação, que é a interrogação. O ponto de exclamação indica alegria, admiração, esse pauzinho assim com pontinho no final. Alegria, surpresa, espanto. Ah, que alegria! Exclamação. Que bom que você veio! Eu amo ponto de exclamação. Eu uso ponto de exclamação em muitas coisas, até porque eu gosto, né, de ser expressiva. Eu gosto de ser realmente muito expressiva. Os dois pontos, tia Feliciana, serve para quê? Os dois pontos, eles servem exatamente para indica ao que alguém vai falar, ou de repente para dar algum exemplo, né? Hoje vou comer, dois pontos, abacaxi, banana, melancia, uva,
tudo na salada de frutas, né? Então, ele indica que alguém vai falar ou indica para dar um exemplo, certo? O travessão, que é esse tracinho aqui, indica que alguém está falando. Então, no diálogo, o primeiro travessão é de uma pessoa, o segundo travessão é de outra pessoa, o travessão de baixo já é da outra pessoa e assim sucessivamente. A reticências, nós vimos lá no texto de divulgação científica, reticências, que indica o quê? Indica suspensão do pensamento, dúvida, ou que a frase foi interrompida, né? Então indica isso, a reticência é como se fosse um suspense. E a vírgula? A vírgula, que é esse sinal aqui, indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, no texto, gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Aí vem a reticência, né, que é o suspense. Então, se não tivesse a vírgula, gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme, epa, né, tinha alguma coisa errada aí. Então, ela serve exatamente para dar uma pausa na leitura e separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula. E os parênteses, eles são usados para separar palavras ou expressões da frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. Tem também as aspas, né, que nós usamos às vezes para transcrever palavras, pensamentos de outras pessoas e também é usado como ironia, né, de certa forma. Então, as aspas não foram colocadas aqui, mas no texto lá tem aspas, certo? Descansam, né, uma forma que a autora colocou. E aqui nós vamos para a nossa atividade, uma atividade de pontuação. Pontue o texto usando pontos de interrogação, 2 pontos, ponto de exclamação, vírgula, ponto final e travessão. Lúcia, Joana e Esther conversavam em voz alta na rua. Chegou Aline e perguntou. Prestem atenção, hein? Prestem atenção. Ela perguntou. O que foi que ela perguntou? Esse daqui, vocês não vão usar o ponto de interrogação. Não é o ponto de interrogação, tá certo? Então, o que foi que a Aline perguntou? Por que vocês estão brigando? Olha só a pergunta. Então, termina com ponto de interrogação. Aí, uma das meninas respondeu, né? E quem lhe disse que estamos brigando? Estamos simplesmente conversando em voz alta. Puxa, vocês não podem falar mais baixo? Afinal, quem passar por aqui, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Lúcia retrucou. Obrigado pelo conselho. Mas será que estamos falando tão alto assim? Joana respondeu. Penso que não. Acho mesmo é que a Aline está com problemas de audição. Então, vocês irão, onde tem esses quadrinhos, vocês irão colocar os sinais de pontuação. Desses aqui, certo? E aí, o que mais se adequar, de acordo com a explicação que a tia deu anteriormente, vocês irão fazer. Qualquer dúvida, crianças, vocês podem perguntar. Lembrando que as páginas do livro à prova, somente a página 46 e 47, tá bom? Um beijo e até a próxima. E bom feriado. Amanhã é feriado.